Pessoal, estamos de volta, metade de abril de 2020. Quem fala aqui é o Bruno Lima Rocha para o jornal Integração, Rede Brasis de Comunicação, Portal Repórter Popular, Rádio Conde Pelotas e sempre tentando somar modestamente o grão de areia na unidade do movimento de radiodifusão comunitária no Brasil. Eu não vou entrar no economês, mas eu queria trazer atenção para um tema muito importante. No dia 13 de abril, a Câmara Federal aprovou, pessoal, por 431 votos a 70, o plano de ajuda para os estados. Esse plano de ajuda seria, em termos redondos, algo assim: maior participação em tributos, aumentar o fundo de participação de municípios, o fundo de participação dos estados e um perdão parcial de algumas dívidas de estados e municípios para com o BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Se somar tudo, vai dar em torno de 90 bi. Não é muito não, tá? Mas já deixou o cidadão lá, o Paulo Guedes, e os seus especuladores de confiança de cabelo em pé. Aí o texto foi para o Senado, e aí o Senado está cobrando reciprocidade, porque qual que é a ideia, né? É que a Câmara vote um texto que vem do Senado para que aumente a participação, aumente o número de pessoas beneficiadas naquele auxílio de R$600. Ampliar o colchão social. Isso veio do Senado. A gente pode ter duas interpretações aí. Uma é que as ações de Davi Alcolumbre no Senado e Rodrigo Maia na Câmara seria uma articulação dos dos democratas, para botar a tal das pautas bomba, como era na época do impagável Eduardo Cunha, no segundo governo Dilma, ou já no governo Joaquim Levy, era o mesmo governo, tá? Até pode ser. Mas agora não está em jogo a pauta bomba para estourar o orçamento. O que está em jogo é o modelo econômico austericida dos Chicago Boys, que eles mesmos, o próprio Rodrigo Maia, fazia, acontecia, dava as cartas na Câmara Federal também, já naquele período, e votou o teto dos gastos. É isso que está em jogo agora. Por isso, gente, que por parte do ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, fica essa queda de braço lá com o ministro que era deputado da Unimed no Mato Grosso do Sul, Luiz Henrique Mandetta, e fica forçando esse conflito supostamente entre a economia e a pandemia. Aquela situação esdrúxula que ele afirma que se o vírus não matar, o remédio contra o vírus vai matar mais ainda. O que é um absurdo. Tá? O que é um absurdo. Eu queria citar, foi uma conversa muito longa com o professor da UERJ, Sérgio Souto, mas ele entende muito desses jogos de poder e jogo de controle da narrativa, e também algo que alguém que conhece as relações de força, tipo da ala militar e da economia industrial brasileira carcomida e moribunda. Então, vou citar mais vezes o professor Sérgio Souto, mas eu queria trazer só essa análise que, como Jair Bolsonaro, o próprio bolsonarismo, ele é um eco retumbante do capitalismo de desastre, e tem uma matriz estrangeira aí, Steve Bannon, o próprio Olavo de Carvalho radicado nos Estados Unidos há muito tempo. Ele precisa de alguma base de destruição, o Bolsonaro, né? E de um inimigo visível. E agora o inimigo é invisível, o inimigo é a pandemia. Então essa é a contraposição que ele está colocando. Tornar inviável a permanência do ministro da Saúde e junto com ele toda a sua equipe. E assim colocar no terreno das possibilidades, diminuir o isolamento, supostamente para fazer a retomada da economia, e com isso
preservar o modelo econômico da linha chilena, que Paulo Guedes e companhia são os maiores defensores. Em última instância, Bolsonaro também foi eleito para isso. Foi eleito para tornar o Brasil, em termos de estrutura socioeconômica, um grande Chile, um país privatizado, um país onde a sociedade está entregue à própria sorte. Aí deu a revolta chilena. Se tivermos uma revolta semelhante, reforça os vínculos do Bozo com a sua ala militar e pode justificar medidas extremas. Ao mesmo tempo, pode ser uma conversa aqui de bombeiro, né? Não façamos nada para não justificar a radicalização do governo Bolsonaro, como se precisasse. Pensando em voz alta, indo para a conclusão, o que está acontecendo hoje na Câmara e no Senado é muito interessante, porque só de voto tem voto para um impeachment inteirinho ali, com ampla maioria, mas com ampla maioria. Vou repetir aqui o placar. Bolsonaro perdeu a proposta que veio do governo na Câmara, deu 431 votos contra 70. E quem está votando contra ele não é a oposição de centro-esquerda, não. É a própria direita que até ontem fazia vista grossa para o governo. Vou ficando por aqui, um abraço. Esse foi o Bruno em plena pandemia. E vamos em frente, pessoal. Vamos em frente que dá para derrotar o fascismo e segurar o vírus. É possível.